Oi pessoal, vou falar hoje sobre uma atividade que é bem simples, é fácil de fazer, não é preciso muitos recursos, mas que muitas vezes é deixada de lado, porque não se dá a devida importância para ela. É o reconto de texto. Na verdade é bem simples, né? Às vezes a gente acaba até fazendo isso com as crianças, sem ser de uma forma sistematizada, né? Vemos um filme, pedimos para ela recontar, vamos em algum lugar, pedimos para ela recontar o passeio. Tem gente que costuma pedir para a criança recontar o que o padre disse no sermão da missa, e assim por diante. Mas dá para fazer isso de uma forma sistematizada, né, para trabalhar melhor com a criança e desenvolver melhor essa habilidade. O que eu costumo fazer é começar contando uma história para a criança, normalmente uma fábula, porque são histórias curtinhas, e pedir para ela recontar oralmente. Se ela conseguir, se ela tiver facilidade, né, eu peço para ela, se ela já sabe escrever, escrever na história. Depois vou pedir que ela leia em silêncio o texto, uma outra fábula, e reconte oralmente, depois que ela escreva. E também eu pego e peço para ela ler em voz alta e recontar oralmente e depois recontar por escrito, variando sempre essas formas. Isso é interessante fazer nesses três tipos de leituras, ou melhor, ela ouvir e ela ler em silêncio e ler em voz alta, para podermos entender se ela tem já uma boa leitura, um bom desenvolvimento da leitura mesmo. O que acontece? Às vezes você conta a história para a criança, ela vai lá e consegue recontar normalmente. Outras vezes, você pede para ela ler em silêncio, ela já não vai conseguir. E outras, se você pedir então para ler em voz alta, dificultou mais ainda. O que acontece? Essas crianças, elas não desenvolveram bem ainda a habilidade de leitura, ou por uma deficiência na hora de serem alfabetizadas, ou porque não tiveram treino suficiente. Então elas não conseguem se ouvir ainda de forma eficiente. Então elas conseguem entender quando elas ouvem, mas elas não conseguem ler e ouvir a si mesmo ao mesmo tempo. São duas habilidades diferentes. Então quando você lê um texto em voz em silêncio, né, por exemplo, você não precisa se preocupar com a prosódia, com a entonação, com as pausas, né? Você simplesmente vai pegando o significado das palavras. Isso pode também afetar a sua interpretação do texto, com certeza, mas facilita um pouco. E quando você tem de ler em voz alta, então você tem uma outra habilidade em jogo, né? Então, essa atividade serve para isso também, que é interessante ver, né, se a criança consegue entender ou não. Além disso, a criança que costuma fazer isso, ela vai adquirir uma habilidade, uma capacidade muito grande de absorver conteúdos, o que é importante, né? Aristóteles dizia que não dá para pensar aquilo que não está na memória. Então, desenvolver a memória é uma das coisas que vai ser uma consequência desse tipo de atividade, do reconto. Outra coisa, a criança vai adquirir um vocabulário maior, vai ampliar o seu vocabulário. Algumas palavras ela vai ter de pegar pelo contexto, até porque ela vai estar tentando fazer um esforço para depois explicar isso, né, e recontar, então ela vai ter que entender. Ou então ela vai ter que procurar um dicionário, né, uma enciclopédia, quando for o caso, dependendo do que está fazendo no momento, né, depende do texto. Outra coisa, ela vai pegar a estrutura da história, é por isso que é importante que sejam bons textos escolhidos, porque ela vai ter de estar atenta. Então vai ajudar com certeza ela a pegar aí o que a gente chama de ouvido do idioma. O que eu costumo fazer é começar com textos curtos, normalmente fábulas, né? Tem as fábulas clássicas aí, como as do Esopo, né, e tantos outros. Depois, contos de fadas ajudam muito. Se for um conto de fada numa boa tradução, numa boa edição, que tiver algo mais elaborado, né, com maior riqueza de detalhes, vai ajudar também. Você pode trabalhar no primeiro momento. Você vai contar o essencial da história, depois você vai recontar com riqueza de detalhes. Como sugestão, tem os livros coloridos, né, publicados pela editora Concreta. Acho que é o livro azul, o verde e o vermelho, por enquanto. Dá para usar esses livros também. E tantos outros. Mas eu recomendo, então, começar com textos mais simples, e com um vocabulário até um pouco mais simples, porque a criança vai ter que entender para recontar, né?
E depois ir aumentando. Nada vai impedir depois dela ter de fazer isso com uma novela, com romance, ou mesmo fazer isso com poema, né? No começo, né? Com poemas mais simples, né? Poemas do Olavo Bilac ou da Cecília Meirelles, por exemplo. E depois até com livros de outros assuntos, né? Pegar um artigo de filosofia, alguma outra coisa. Quando já estiver num estágio muito mais desenvolvido, né? Desse tipo de habilidade. E é algo que você pode fazer desde crianças que estão aprendendo a escrever ou que nem sabem escrever ainda, até pessoas que já estão na faculdade, podem fazer isso como um exercício para eles mesmos, né? Então, a dica de hoje é essa, é simples, mas fazer de forma sistematizada com certeza vai ajudar a criança a desenvolver, né, a sua inteligência e também a ir melhor nos seus estudos. É isso, espero que tenham gostado, que consigam pôr em prática e tirar algum proveito disso. Até o próximo vídeo.